E esse episódio tem o patrocínio de Ludia Engenharia, soluções inovadoras para o seu negócio. Acesse www.ludiaengenharia.com.br. E aí, beleza? Seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Eu sou o Leandro e aqui a gente fala de engenharia sem ficar enrolando. No episódio de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre alta performance e segurança do trabalho, como que a gente deve se comportar para obter essa alta performance. E fazendo de jeitos diferentes, de maneiras diferentes, né? Para isso eu trouxe o engenheiro Michael Nonato. Michael, seja muito bem-vindo ao Boteco da Engenharia. Ô, Leandro, obrigado aí pela oportunidade. Boa noite aí, ou bom dia a todos que estão assistindo, né? Tem cada um assistir o podcast num horário diferente. Né? Obrigado pelo convite aí, muito honrado com o convite aí, Leandro. Show de bola, cara. Já começa se apresentando para a gente aí. Quem que é o Michael? Bom, sou o Michael, né? Sou engenheiro ambiental, engenheiro de segurança, né? Também comecei minha carreira como técnico de segurança. Aí meu sonho sempre foi atuar como engenheiro de segurança, né? Aí como não tem uma graduação de engenharia de segurança direta, eu escolhi uma engenharia, o que fazia sentido na época era fazer ambiental. Aí fiz engenharia ambiental, depois já emendei na engenharia de segurança, que era meu sonho. Aí atuei como engenheiro de segurança na Vale do Rio Doce, em empresa que desenvolve produção de álcool, né? Até eu montar a minha consultoria, né? Onde eu atuo hoje como consultor nas empresas, né? Então, um resumo bem simplista aí da minha carreira aí como engenheiro. É legal essa experiência. A gente vai ganhando bagagem, né? E já entrando um pouquinho em um dos pontos que eu vi que você tem no seu background aí, né? Como que surgiu a ideia de escrever um livro? Então, porque assim, quando eu estava estudando para ser técnico de segurança, eu já consegui um estágio, e eu me formei, eu já consegui um emprego efetivado como técnico de segurança, né? Então, porque assim, ó, quando eu entrei no curso técnico, eu trabalhava no Correio, eu tinha molecão, eu trabalhava no Correio, num Correio franqueado aqui na minha cidade. E até para a minha idade eu até ganhava bem, né? Molecão, mas já tinha um emprego estável. Mas quando eu entrei para ser no curso de técnico de segurança, com 3 meses eu tinha certeza que era disso que eu ia viver, que eu ia ser um técnico de segurança. E eu já comecei atrás de estágio. Então, no começo do curso, eu já consegui um estágio. Fui aprendendo, né? Tinha um tutor lá no meu emprego que me ensinou muito. E a hora que eu me formei, eu já consegui um emprego efetivado. Só que aí, quando eu consegui um emprego efetivado, eu entrei como técnico de segurança, os caras me deram uma mesa, um computador e um monte de problema lá. Eu não tinha. Não aprendi tudo, né? Você não aprende tudo na escola. Nunca aprende, né? Nunca aprende. E assim, eu fiz o colégio técnico na ETEC, né? Uma escola boa, né? Aí eu ali perdido, tal, né? Aprendendo com o erro, fui fazendo, fui me desenrolando, fui aprendendo as coisas, né, na hora. Aí eu ficava pensando, pô, se tivesse um guia, né, para recém-formado, um padrão para um técnico de segurança seguir, pelo menos assim, eu sei que cada ocupação, né, cada empresa tem uma vida diferente, né, uma rotina diferente, mas se tivesse um guia, né, eu ficava muito nessa cabeça. E aí eu fui crescendo na profissão, fui desenvolvendo, fui virando coordenador, né, virei coordenador, fui treinar na Parker Hannifin, virei coordenador, então tinha bastante desafio, e eu fui criando algumas coisas no meio da minha vivência, fui criando. Quando eu já estava como consultor, já tinha alguns clientes, já estava assim, bem assim na profissão, sendo reconhecido aqui na cidade onde eu moro, no entorno da minha cidade, igual Cajamar, Jundiaí, Caeiro, São da Rocha, sendo reconhecido como
preciso de um engenheiro de segurança. Tem o Michael. Aí eu falei, caramba, eu já posso, acho que eu tenho bagagem para colocar tudo que eu aprendi, fazer um guia para o cara que está começando, igual eu comecei, ele ter um norte. Então foi aí que nasceu essa vontade de fazer o livro, né? Porque que eu senti, quando eu me formei, eu senti essa dificuldade de acertar logo de cara, né? Então, assim, às vezes, né, comi a bola, foi, puta, CNR eu deixei passar, né? Então, no livro eu trago algumas coisas que eu acho que é prioridade quando o profissional entra na empresa, para ele ter mais assertividade, né, na trajetória dele, né? Então, assim, a ideia do livro foi reunir coisas que eu fui criando, que eu fui colocando, que foi dando certo, as coisas que eu fui aprendendo, né? E tá tudo no livro. Porque, assim, tem até uma coisa no livro que eu pego bastante, que, assim, se um profissional de segurança, ele não souber vender o setor dele, a importância do setor dele, a empresa dele só talvez veja ele como um custo, não veja como um investimento, né? Porque uma empresa que tem 100 e poucos funcionários, né? Uma empresa que você vai ter um tech segurança, ela às vezes tem um tech segurança lá porque o contador falou, ó, você precisa ter um tech segurança lá obrigatório. Exatamente. E às vezes o dono da empresa, ele contrata o cara, o profissional, né, o tech segurança, sem querer, sem ter aquela vontade, eu quero evitar realmente Por acidente. Então, obrigação, às vezes, não porque quer que o cara faça o trabalho, né? exatamente, às vezes nem o dono da empresa, o empreendedor, entende a função do técnico de segurança. Agora, se o profissional não conseguir colocar isso, vender a imagem dele, a importância e se mostrar, às vezes o técnico de segurança fica com a imagem de, pô, o cara não faz nada, esse cara é custo, e acaba o cara perdendo voz. Né? Tô falando quando o cara trabalha numa empresa que está ali no limite entre ter ou não ter o técnico de segurança, às vezes é essa imagem. Porque eu comecei numa empresa assim, né? Que estava no limite entre ter ou não ter um técnico de segurança, né? Então, e eu fui conseguindo imprimir essa importância, então, do que estava sendo vendido lá para a empresa, lá de, putz, precisa ter um técnico de segurança. Foi passando o tempo, a empresa falou, putz, eu preciso desse cara. Esse cara é importante para mim, esse cara vai evitar que eu tenha prejuízo lá na frente, ele vai garantir que o meu processo continue, né? Então eu trago um pouco isso do livro, porque se não tiver, se o profissional de segurança não tiver essa característica, a própria empresa vai começar a afastar ele, falar, ó, você não vai ter muita voz, então precisa de um investimento, comprar um material, comprar um equipamento, comprar um treinamento externo. Às vezes o cara não consegue, ele fica amarrado. E às vezes ele fala, pô, a empresa não me escuta. E às vezes a culpa é do próprio profissional, que não conseguiu vender o setor dele, né? Então, são coisas que eu tive que aprender fazendo, né? Porque, assim, para mim, ó, os professores vendiam que, ó, você é importante, vocês têm responsabilidade na vida das pessoas. Aí o cara se forma, ele fala, a minha profissão, eu sou o cara mais importante da empresa. Só que quando você cai lá, não é assim, né? Porque aí, às vezes a pessoa fala assim, segurança em primeiro lugar. As empresas se preocupam com segurança, mas não é verdade. Não é 100% verdade isso, né? Porque se a empresa não tem lucro, não tem produção, não tem porquê das pessoas estarem ali, né? É segurança em primeiro lugar se tiver tudo funcionando, se o cara estiver vendendo, se tiver gente lá, porque Exatamente. se não tiver Não estiver a produzindo, venda, não tem porquê você ter o trabalho lá, né? E uma coisa que eu sinto que o profissional de segurança é para garantir que a empresa trabalhe, que a empresa produza, que a empresa entregue sem ninguém se machucar, né? Eu acho que essa é a missão da segurança, né? De falar assim, ó, você está aqui, vamos trabalhar e isso aqui não pode parar por causa de um acidente, né? E a função do tech segurança, do engenheiro, é falar assim, ó, eu estou aqui para que a gente produza, trabalhe com eficiência, com performance, com criatividade e sem ninguém se machucar, né? Então, se o cara entender esse papel, ele
vai começar a ter mais recurso e vai ter mais performance, né? Vai ter mais longevidade na profissão dele, né? Uhum. E o público-alvo principal é engenheiro ou é técnico? Cara, assim, ele é uma ferramenta para os dois, porque assim, ó, até no curso, por exemplo, que eu fiz de engenharia de segurança, né? Eu fiz pela USP, né? Uma faculdade boa, de renome. Só que tinha gente que trabalhava lá, que era engenheiro de alimento, o outro era engenheiro topográfico, porque ele não. Mas por que você está fazendo esse curso? Ah, porque falaram que é bom, falaram que o mercado é bom. Então tem cara que entra como engenheiro, né? E ele não sabe realmente ainda o papel dele. O próprio cara que é formado em engenheiro, às vezes ele não sabe o papel dele ainda, né? Então esse Exatamente. livro é para técnico, esse livro é para técnico ou para engenheiro, né? O cara que, putz, eu tô num, putz, tô muito tempo na mesmice, né? É uma forma do livro abrir um pouco a cabeça ali do profissional, né? Eu já tive feedback de gente, né, de profissional que comprou esse livro, que tem mais tech segurança ali no corpo técnico, falou assim, puta, cara, esse livro me deu a ideia de fazer outras coisas. Então, ele abriu ideia para criar uma coisa nova dele, né? Porque o livro não é engessado, né? Ele vai dando insights para o cara falar, putz, aqui no meu lugar acho que eu posso fazer isso. Ele vai e vai criando o caminho dele. Porque é uma coisa que eu acredito, Leandro, que a segurança do trabalho, ela precisa de movimento. Ela precisa de movimento. Se o cara ficar na mesmice, a interação das pessoas, o envolvimento, ele vai caindo, né? Por isso que até quem cria as NR já entendeu isso. Por isso que tem esse PAT, tem que fazer campanha, tem treinamento, porque é DDS, porque tem que ter o movimento. Se você ficar sem falar no assunto, sem tocar no assunto, sem ele vai, as pessoas vão deixando de Vai se cair no envolver. esquecimento. Vai Cai no cair na esquecimento. mesmice. Então, e assim, tem profissionais que têm facilidade de criar, de desenvolver, e tem profissionais que não têm às vezes, tem profissional que tem muita facilidade em decorar as normas, em não perder as datas, mas de criar um negócio fica com dificuldade. Então o livro é um pouco disso, né? Para ajudar também a desenvolver coisas novas. Porque assim, se não tiver movimento, vai ter um acidente porque cai na mesmice, cai no esquecimento, as pessoas não se envolvem, né? Então, a importância do profissional é pôr energia no negócio, pôr movimento. Tem várias ferramentas, né? DDS, uma campanha, ele vai criando, né? E a ideia é trazer dar esses insights para os profissionais de segurança, para eles conseguirem aplicar a sua profissão de maneira é, mais dinâmica e não cair nessa mesmice. Isso, e assim, essa é uma parte uma fatia do livro, porque ele começa assim, ó. O primeiro capítulo dele, ele fala do ponto de partida, né? Porque às vezes eu vejo que tem profissional que ele faz ao contrário. Ele fala assim, ó, eu quero minhas metas, vou criar minhas metas. Eu quero acidente zero, eu quero não sei o quê. Aí ele cria a meta. Quando você cria a meta, você está criando um destino. Você está mirando, tá visando um destino. Eu quero esse cenário. Só que se você não sabe de onde você está hoje, não tem como você fazer uma trajetória de uma rota. É igual você colocar no GPS do carro. Ah, eu quero ir para a praia. Ah, eu quero ir para a praia, mas qual que é a trajetória? Depende de onde você está. Se você está em Cajamar, se você está em Mogi, se você Sim, está no centro. O caminho vai depender, da partida. Não adianta você falar assim, eu quero estar na praia, sem você falar onde você está. Senão você não vai chegar. E eu vejo que tem profissionais que erram nisso. Ah, eu quero estar o acidente zero, eu quero atender às normas, mas aonde você está? E isso não é falando assim, fala assim, mas isso é óbvio, mas na prática não é tão óbvio. O cara ele cria as metas sem saber onde ele está. Então, a primeira coisa que eu falo no livro
é ele fazer um diagnóstico na empresa para saber onde ele está. Então, quais são as NRs que eu preciso atender aqui na minha empresa? A1, A4, A5, A6, ele vai pontuar, porque nem todos os NRs é aplicáveis. Ele viu qual que é as NRs dele, aí ele fala assim, ó, qual que é a aderência? Eu atendo a NR10, né? Os meus funcionários têm um curso. Mas você fez o prontuário? A sua empresa tem um prontuário da NR10? Puta, não tem. Então você não está atendendo. E tem cara que acha que colocando. O cara tem um curso, esse assunto morreu. Vamos para o próximo. Porque ele não fez o diagnóstico certo. Né? Puta, mas eu tenho cabine primária, eu tenho secundária. O uniforme do cara que entra lá e está adequado. Então tem cara que só fala: fiz o curso, quando eu tenho uma empresa, fiz o curso, matei o assunto. NR10, só ano que vem vou ver isso aí agora. E ele só vai descobrir, às vezes, que ele está fora quando tiver um acidente, uma fiscalização. Entendeu? Então o livro traz um pouco disso, de você entender o seu ponto de partida. E quando o cara entra numa empresa, ele não tem como saber como que tá, né? A não ser que tenha já um. Cara, eu sou engenheiro, aí já tem um coordenador, já tem um monte de técnica, aí ele vai perguntando, vai vendo, vai levantando, mas tem lugar que o cara vai estar sozinho, ele tem que fazer esse levantamento sozinho. E eu percebo que tem profissionais que trabalham na empresa fazem 5, 6 anos e não sabem onde está até hoje. Esse Porque é o não grande fez o problema, diagnóstico. né? Ele não sabe onde ele está, né? Ele acha que na cabeça dele, não, estou tranquilo. Só que se pegar as NRs item por item, ele vai descobrir que ele está longe de atender tudo, entendeu? E é um Então, ponto assim, o interessante que você livro. falou. Fazer esse diagnóstico tem que partir do profissional de segurança. Porque grande parte das vezes, as empresas, os comércios, vamos dizer assim, os clientes dos profissionais de segurança, eles não têm essa visão, eles não conseguem saber por que ele precisa daquilo. Então, o profissional ele tem que estar Exatamente. habilitado, conhecendo as práticas que as NRs exigem, para aí sim mostrar, você precisa disso, ó, do NR10, você precisa ter um uniforme classe X, Y, Z, você precisa de um prontuário porque sua instalação está acima de 75 kW, você precisa disso, listar esses itens. É responsabilidade do profissional de segurança apontar essa necessidade, né? Exato, porque acontece. Você pode trabalhar na multinacional. Aí o técnico vai responder por RH, por diretor-geral, não importa. O cara não tem obrigação de saber, né? Quem tem que saber, o setor vai ter que levantar, né? A necessidade. E se o cara não fizer esse levantamento, ele também não vai saber, porque assim, não tem como o profissional falar assim, eu entendo NR10. Não, mas você tem que. Você entende? Eu entendo na forma macro, mas vai lá item por item. Então, o cara pode ser que ele está comendo bola. Sim. Então, o diagnóstico é uma forma dele também fazer um checklist nas normas, né? E se está faltando alguma coisa, né? Porque eu conheço, assim, graças a Deus eu tenho muito cliente, você vai lá, você tem isso. O que é isso? O cara não, e é profissional, é colega de profissão, e o cara não sabe. Não, ó, você tem que fazer assim, assim, assado. Então, eu trago isso no livro, né? Não só na questão de movimento e tal, eu trago isso também. Outra coisa que eu trago no livro, que é importante, eu vejo que como consultor eu vi isso muito, muito latente. O profissional de segurança, muitas das vezes, ele não entende o processo da empresa dele, o processo produtivo, né? Mike, ele sabe o que faz, sabe, mas às vezes ele não sabe o fluxo certinho do processo, ele não sabe quem que é o maior cliente da empresa, ele não sabe quanto que aquele cliente representa no faturamento, ele não sabe a matéria-prima certinho, onde que está, qual que é importante, se tem uma que é importada. Por que eu estou falando isso? Se o profissional estiver envolvido no processo, e ele entender o processo da empresa, ele pode ser tanto manufatura como serviço que for, ele tem que entender o processo. Ele vai ter uma coisa que eu vejo que falta no mercado: senso de urgência. Porque tem profissional que fala assim: para isso aí.
e não traz uma solução paliativa, não traz uma ideia inovadora para melhorar a coisa do trabalho, para. Ele não para. Então ele chega atravessando na atitude dele, e ele pode estragar uma cadeia toda, ele não sabe o impacto que vai dar lá na frente. Aí fala, pô, esse cara só está atrapalhando. Não tô falando para falar assim, ó, mas tinha uma condição latente de segurança, pode ter um acidente, só porque do cliente importante ele não vai parar, não é isso. Se ele souber a importância daquele fluxo, ele vai ter mais força para resolver. Ele fala assim, ó, pessoal, tem que arrumar essa máquina, porque essa máquina roda o item A do nosso maior cliente, que representa 45% da nossa produção, e se parar isso aqui, né, pode deixar de faturar quase a metade do nosso faturamento. Ele vai ter muito mais força de resolver do que se ele não soubesse a informação, né? Tem um estoque que não está tão bom, mas fica o que nesse estoque? Nossa, fica uma matéria-prima que só vende em 3 meses para cá, porque é importada. Pessoal, vou melhorar esse estoque, porque que fica produto. Ele vai ter muito mais argumento, ele vai ter muito mais Ganha força, né? respeito, muito mais força, muito mais respeito na corporação, se ele souber isso. Então, assim, é uma coisa que eu trago no livro, que eu vejo que tem profissional que faz 10 anos que está lá, eu faço uma pergunta do processo, o cara não sabe, né? E eu, quando trabalhava nas empresas, eu sempre procurei entender o processo de tudo, tanto do estrutural da empresa, quanto do processo do negócio. Então, assim, isso me facilitou a ter argumento, porque eu sempre tive o pensamento, eu estou aqui para que a produção não pare, que a produção não tenha interferência por causa de falta de segurança. Então, eu sempre pensei tive esse pensamento, né? E sempre vendi essa ideia para as empresas. E foi onde eu tive sucesso de, não, mas toque o investimento que você está pedindo, toque isso aqui, toque aquilo, porque a ideia deles falou, pô, o cara está preocupado em não parar, e ninguém se machucar. Então, é aí que mora a visão de você ter a performance, porque nisso tudo, o que você vai conseguindo? Que não tem acidente, que você vai melhorando, você vai mapeando, né? O mundo não é perfeito, você fala assim, ó, aqui não dá para a gente mudar, mas vamos fazer uma intervenção aqui mais simples, que vai diminuir a probabilidade de acidente, e você vai trabalhando e o resultado vai vindo, né? Então, assim, até na questão de estrutural, eu me preocupava em saber onde passa a água, onde passa o esgoto, se a empresa tem fossa, assim, oh, Mike, vai ter uma intervenção, uma ampliação ali. Falei, ó, cuidado, ali passa a elétrica que sai da cabine secundária. Ah, mas como você sabe? Ah, porque eu já conversei com o Zé Faz Tudo aqui, que está aqui há 30 anos, e fui entrevistando ele, fui perguntando. Pode ir lá confirmar que é ali que passa uma infraestrutura. Então, isso vai te projetando a ter mais notoriedade. Você não fica como coadjuvante na empresa, você fica como, né, um ator principal ali. Então, você começa a se envolver nas reuniões estratégicas, você começa a ser envolvido em coisas que talvez, se você não tiver esse pensamento, deixa lá o segurança dele, depois a gente fala para eles. Então, aí eu comecei a ser chamado no pré-planejamento das coisas. Então, aí eu já dava ideia, ó, vai para fazer isso, vai impactar em tal coisa. Se fizesse assim, então vai evitando o retrabalho, você vai ficando, né, mais bem visto, você vai pedindo investimento e vai liberando, e você vai entender. É mais fácil, né? Muito mais fácil. E quando você se envolve, você entende a saúde financeira da empresa. Sim. Tem coisas assim, cara, puta, o faturamento desse mês foi ruim. Então, aquele projeto eu vou segurar, vou fazer uma ação mais paliativa, mas aquele investimento eu vou deixar para uma oportunidade diferente. Então, você vai usando o bom senso, você vai entendendo e você vai trazendo o resultado. Né? Sabe, é um momento de se expor, de pedir um treinamento, de pedir uma capacitação extra, alguma coisa. Um momento de fazer dentro de casa, fazer um treinamento com a galera sobre um risco específico, né? E assim, exatamente. E às vezes tem gente que fala assim, putz, eu queria trazer um cara de fora. Você está vendo que a situação tá. Não, eu vou fazer.
Eu mesmo, o cara vai lá, se prepara, ensaia, negocia com o pessoal da produção, eu preciso de tanto tempo para falar, né? E você faz, porque eu vejo que tem gente que tem boas ideias, mas fica pulindo muita ideia e não faz. E tem que lembrar, é movimento. Então ele tem a ideia e já aplica. Se, se der certo, refaz, muda o negocinho e vai fazendo. Então, o livro traz um pouco para trazer essa dinâmica, né, no profissional. Porque senão ele fica muito parado. Sim. Porque assim, ó, uma vantagem da segurança e uma desvantagem, se o cara não for inteligente, é porque a gente não tem, o pessoal de segurança não tem uma rotina. Se o profissional quiser falar assim, ó, nossa, hoje eu tô de saco cheio, briguei com a esposa, meu time perdeu, eu vou ficar só enrolando. Ele vai enrolar o dia inteiro, ninguém vai nem perceber. Sim. A verdade é essa. E se o cara se acostumar a fazer isso, vai tendo acidente, ele só vai aparecer quando tem acidente. Ele vai ali, vai ficar ali sacudindo, a empresa não vai entender direito. Não, o cara tá ali, aconteceu, não sei. E ele não vai evoluir, não vai ter performance, não vai desenvolver, não vai criar nada, né? Porque eu vejo uma vantagem você não ter uma rotina definida, mas se o cara não for proativo, ele não for interessado, pode virar uma armadilha. Exatamente. Aí o cara passa a ser custo realmente, né? Que o cara fica lá só enrolando e quando vai para a área, vai só para parar o serviço. Aí começa a Exatamente. criar. Todo mundo começa a ficar com inimizade, né? Do profissional de segurança. O cara só vem aqui para atrapalhar. Não dá uma solução, né? Exatamente. O cara não traz uma ideia, vem aqui, para, se vagabundo não faz nada. Essa é a imagem de muitos. Aí fala assim, pô, né? Tem lugar que eu vou ser o Michael, mas a imagem do Tec Segurança é mal vista nas empresas. Porque assim, a imagem é que o cara trabalha pouco e ganha muito, né, nas empresas. Eu falei assim, mas essa culpa é dos profissionais mesmo, entendeu? Porque em vez do cara pôr energia, ele fazer acontecer, vai começar a aparecer o número de né, poucos acidentes, ele vai se envolver, vai dando ideia. O cara, eu não tinha o pessoal não tinha essa visão minha quando eu trabalhava CLT. Falou, pô, o cara tá acontecendo. E quando você vai fazendo sem recurso e vai fazendo, o cara fala, pô, esse cara tá fazendo. Ó, mas você fez o treinamento lá, da próxima pode cotar um de fora, que trazer o cara de fora é importante e tal. E você vai sendo visto diferente. Então o livro é um pouco disso, entendeu? Dá um norte pro cara. Então, respondendo a sua pergunta, né? Para técnico de segurança, para engenheiro, para qualquer um. O cara, puta, eu já sou profissional faz 10 anos, mas assim, puta, estagnei, eu tô na mesma rotina, eu me preocupo, eu me preocupo, eu faço, mas eu tô um pouco. Acabou as ideias. É uma forma de dar uma oxigenada. Né? E uma coisa que eu vi que você trabalha bastante com isso, né? Com esse lúdico, com o movimento, e você desenvolveu um outro material também para trazer isso, né? Que é o baralho da prevenção, né? Como que funciona isso? Isso, vou até aqui, ó. Porque assim, ó, você quer o baralho da prevenção. Porque assim, ó, eu tenho. Eu gosto muito de trazer inovação, né? Eu tenho um outro curso que eu não vendo um jogo desse, mas eu vendo treinamento. Eu chamo de game, safety game, né? Que é um tabuleiro. Então ele mexe com a probabilidade do acidente, ele mexe com os controles, com o custo. Então é tipo um banco imobiliário da segurança. Eu fiz, mas eu vendo ele como treinamento. Então eu aplico ele no treinamento. No treinamento de CIPA, no treinamento. Então eu aplico essa ferramenta em alguns treinamentos que eu vendo. Por que eu gosto de trazer um jogo, uma gamificação no treinamento? Porque tem gente que aprende escutando, tem gente que aprende olhando, né? Então tem várias formas de aprendizado diferente para o cara absorver. E quando você traz um jogo, traz uma dinâmica, às vezes você mexe em todos os sentidos, então o entendimento fica melhor, né? O baralho em si, ele é um baralho, né? Ele tem várias cartas. E assim, ó, qual que é a ideia? Né? É para ajudar no DDS do dia a dia. Então tem 3 cores, cada cor representa uma coisa. Por exemplo, o azul é uma frase, né? O verde é um dilema.
né? E o laranja é uma pergunta. No DDS você não precisa nem ler os 3. Né? Você vai lá, tá naquela roda. Porque às vezes o DDS, que é um diálogo, às vezes ele vira um monólogo. Só o técnico de segurança fala. E a ideia do diálogo não é essa. A ideia do diálogo é um diálogo. O cara tá lá, o ajudante geral tá lá, levantar a mão, eu vi isso, e ele falar. Então, o baralho eu pensei assim, porque assim, ó, tem lugares que tem a prática de fazer o DDS todos os dias. É uma boa prática, todos os dias. Só que chega uma hora o cara... diário, né? Realmente é diário. Tem muita empresa que faz realmente diário. E chega uma hora que o técnico de segurança, como ele é um monólogo, só é ele, às vezes fica sem assunto, aí vai repetir. Aí uma coisa que tem que ficar dinâmica, o cara, puta, vamos DDS de novo, o cara fala a mesma coisa. Então, assim, o baralho eu fui pensando de trazer mais dinâmica no DDS. Porque o DDS tem que ser rápido, curto, é só aquela parte de manhã. Então o cara pode, o profissional pode ir lá e puxar o baralho, né? O cara soltou. Ô, Zezinho, puxa aqui uma carta. O cara puxa. Olha aí o azul. Aí vai ter uma frase. E da frase, ele pode começar o discurso dele. Então é o início ali, né? Só que é o seguinte, o baralho vai também da criatividade do profissional. Ele pode virar uma dinâmica no treinamento, ele pode virar várias coisas, ele pode virar uma ferramenta, né? Então, assim, tá indo bem também o baralho, os feedbacks são, né? O pessoal comenta, manda um direct para mim, né? Tá indo bem, porque assim, tem cara que tá aplicando o baralho até em reunião administrativa, vai ter uma reunião administrativa, tá lá o baralho em cima da mesa. Ô, bom dia, vamos começar a reunião. Opa, peraí, puxa o baralho aí. Então começa ali na própria reunião administrativa, com gente administrativa, lê ali, o que acha da frase? Aí um comenta, tá bom, e deu a mensagem, já deu o movimento, né? Sim. Então e a já ideia trouxe do baralho a mensagem de segurança para aquele ambiente também, né? Naquele momento. Isso, para aquele momento. Então, assim, o baralho é para dar um início, né? Para quebrar o gelo, né? Então, eu percebi que às vezes faltava isso em alguns DDS, né? Porque tem empresa que é meu cliente, o Marco, queria que você participasse um DDS meu aqui, aí me convida, eu vou lá, abro às vezes um DDS e tal. Mas eu percebo que tem lugar que é muito monólogo, é só um cara que puxa, né? Às vezes só o líder, né? Às vezes é o técnico de segurança. Então é uma ferramenta, na verdade. Que se o profissional, Michael, eu sou consultor também, eu dou treinamento de NR10, eu dou treinamento de NR35. Se ele tiver um baralho desse também, ele dá uma quebrada no treinamento, né? Sai um pouco daquele slide, ó, pessoal, fazer puxa o baralho aqui, o que vocês acham que isso tem a ver com a NR10? E ele começa a puxar o assunto do aleatório, vira uma ferramenta, né? Então eu gosto muito desses artifícios aí de game nos treinamentos e tal, né? Porque ele traz uma visão um pouco mais leve no treinamento, traz uma participação mais interativa entre os participantes, então fica melhor. Né? Você acha que foi difícil para colocar essas ferramentas mais lúdicas no trabalho, vinculado à segurança do trabalho? Não, cara. Assim, a aceitação é surpreendente. E assim, ó, por exemplo, o Safety Game, que é o tabuleiro, eu aplico ele para chão de fábrica, para diretoria. Cara, fica até engraçado, porque assim, eu sou mediador do game lá no treinamento, você vê os marmanjão, cabeça branca, parece que tava criança brincando e fala, porque no jogo você pode comprar o EPI, você pode comprar um treinamento, porque tem a questão de probabilidade, joga com um dado diferente que tem mais risco, não. Então, aí o cara fica ali brincando, entendendo a dinâmica, aí no final do game a gente faz, né, abre para discutir, então o cara, puta, mas eu não tinha pensado no dia a dia dessa forma, que quanto mais a gente tem mais controle, menor vai ser a chance de ter um acidente, né? Como mexe no jogo lá, por exemplo, mexe com dinheiro, cara, puta, às vezes quer ficar com dó de gastar o dinheiro de mentira, né? Eu falo assim, tá, você fica com dó de gastar o dinheiro de mentira. Imagina o patrão investindo em segurança com dinheiro de verdade, e o profissional lá sentando no capacete, jogando uma luva que tá boa fora, não cuidando do óculos, né? Então,
é para trazer um pouco desse olhar num game. Então, ele funciona muito bem, cara. Assim, tanto quando você aplica para o nível chão de fábrica ou para o nível de diretoria, vai muito bem, é sucesso. Assim, é um jogo, depois, né, quem me contratou às vezes é o RH, sempre quando eu contrato esse treinamento, falo, Michael, o game foi um sucesso, o pessoal gostou, comentou muito, né? Então, assim, quando você aplica um negócio diferente, uma dinâmica diferente no treinamento, ele vai bem. Porque, assim, quando você chama um pessoal para assistir um treinamento de segurança, o cara vai, puta, de novo segurança, vai ficar lá vendo slide. Aí já você vai apresenta, desanimado para a sala. já vai desanimado, né? Aí você apresenta uma dinâmica um pouco diferente, você quebra ali, putz, já mudou. É só de você fazer uma roda dessa lá e falar um pouco do baralho. Pô, Zezinho, puxa aqui, o Manuelzinho, puxa ali, conversa. Aí um vai ler errado, um vai dar risada, não sei o quê. Já mudou a dinâmica, né? Já mudou um pouco a dinâmica do treinamento, né? Então eu gosto de trazer isso, né? Sempre, quando eu trabalhava CLT, sempre procurava trazer uma coisa diferente. E agora, como consultor, para contribuir, eu sempre, né, vou fazendo as coisas um pouco diferente e para contribuir também com outros profissionais, né? Não, legal, cara. A gente vê que precisa disso, né? Senão, como você falou, ele fica maçante, né? Fica pesado. Trazer Fica uma mais... leveza para a segurança é essencial para que ela seja aplicada por todo mundo de maneira natural. Isso, né? Para ser absorvido, igual você pegar um curso de NR10, é 40 horas, você fica o cara com uma semana lá olhando sua cara. Sim, Se você não pegar 2 dias e dar uma quebrada nisso e ficar um negócio mais leve, o cara vai chegar lá no último dia, ele não aguenta mais, né? Eu já fui treinamento de NR, o cara falou assim, ó, vamos lá, pessoal, bom dia, meu nome é tal, vamos lá começar. Item 1.1, aí ele lê e, putz, aí você fala, não, eu não acredito que vai ser assim. E o cara vai lendo a NR inteirinha e discutindo ponto por ponto, né? Ainda você tem, sou técnico de segurança, engenheiro, beleza. Mas você vai aplicar assim para um chão de fábrica, para um cara que está na correria, ele não vai absorver nada. O cara vai sim. ficar com o celular escondidinho no treinamento ali e não vai nem prestar atenção no que você está falando. Aí você traz um game, você traz uma atividade, você traz. Igual eu falo, meu curso de CIP, eu levo o cara fazer mapa de risco, parece uma creche, às vezes, né? O cara tá desenhando, o barbudão tudo desenhando, o outro daqui a pouco tá brincando, né? E tá fazendo atividade, porque se você não traz uma coisa dessa leve, o cara na próxima hora nem quer se candidatar. Você precisa indicar ele e falar, não quero. Não quero porque até porque é um dos motivos que as pessoas veem que a segurança do trabalho é chato. Tem assim, esse cara é muito chato, é uma matéria chata, né? Sim. E a função do profissional é trazer, ser isso mais próximo, né? Você ter mais identidade entre a segurança e os profissionais. Você fundir mais a identidade, né? Falar, ó, a segurança é importante, segurança e tal, e você começar a fundir, né, nas pessoas. E como você faz isso? Envolvendo. E como você vai envolver sendo muito burocrático? Não vai envolver. Né? Não vai envolver. Tem que ter uma simpatia, né? Tem que ter uma empatia com a equipe que está com você ali, com a turma que está, É, e fazer o pessoal participar, né? isso. Então, eu acho que envolver dá certo. Né? Igual eu fiz uma campanha uma vez na Parque, onde eu trabalhei, que a gente escreveu 10 regras de segurança, né? 10 regras. Que é comum nas empresas, né? 10 Uhum. regras, 10 regras de ouro. Tal. Regra de ouro. Isso, escrevi lá 10 regras. Aí eu tinha um técnico de segurança e um estagiário. Falei, agora, como a gente vai vender essas 10 regras? Aí, putz, vamos pôr num quadro, todo mundo assina, vamos fazer o quê? Falei, não, isso aí tá muito batido. Aí coloquei fiz assim, ó, precisa-se de voluntários para a próxima campanha da segurança. E pus no relógio.
Cara, mas rapidamente, 10 pessoas, porque eu precisava de 10 pessoas. 10 pessoas, mas eu quero participar, sem saber o que era. Que eu falei, ó, eu preciso de 10 pessoas para participar. O que eu fiz? Falei, ó, você vai representar a regra número 1. Dá um sorriso bonito, põe os EPIs, aí faz o 1 aí. Aí o cara, dá um sorriso lá, pá, batia a foto do funcionário. Fiz isso com 10 pessoas. O último lá tava assim, ó. Regra 10. Aí nos monitores, no refeitório, eu usei a imagem deles com a regra, o nome e o setor do cara. Então, fiz vários materiais como se fosse o marketing. Eu e minha equipe fizemos lá na segurança. Tiramos o fundo do cara, né? Deixou bonitinho, editamos as imagens, colocamos nos monitores no refeitório, na empresa, fizemos uns banners com a foto do cara. Aí eu tive a ideia de pôr assim na mesa, vamos fazer um cubo, um dado. Aí fui na internet, abaixei um gabarito de dado, coloquei a foto dos caras, enchi a mesa de dado com a fotinha do pessoal e lançamos a campanha das 10 regras. Cara, como era 10 pessoas da produção, que tava a imagem dele lá, você não tem noção. Esses 10, eles falaram, não, a regra 1 é minha, a regra 2 é minha. Esses caras trabalhavam mais do que o pessoal da CIPA, porque eles incorporaram, falaram, ó, não pode, tem que cumprir as regras, porque a minha imagem está lá. Minha imagem. Né? A imagem dele estava lá defendendo a ideia. Então, cara, deu muito certo, muito certo. Aí foi uma sacada, isso eu falo no livro de campanha, para envolver. Quando você faz uma campanha e envolve as pessoas da fábrica, você dá protagonismo para ela, a imagem dela, né? Ela se sente valorizada fazendo parte daquilo, ela defende aquela ideia, ela sente parte. Então, eu falei, esses caras que não eram da CIPA, aí eu falei, tá aí, equipe, daqui 2 meses a gente vai lançar outra campanha. E quem vai ser os protagonistas? Os funcionários. Aí fiz várias campanhas usando a imagem dos funcionários. E aí, na Parker Hannifin, quando eu entrei lá, tinha 15 acidentes por afastamento, quando eu entrei, a média. E quando eu saí de lá, não tinha nenhum. Então, assim, quando a gente bateu 1 ano sem acidente, eu cheguei pro diretor e falei, cara, a gente precisa celebrar. Porque 15 acidentes com afastamento por ano é mais de 1 por mês. Sim. Né? E a gente passar 1 ano, né, sem nada, foi, cara, a gente precisa celebrar. Eu preciso que você me ajude a gente celebrar isso aí. Como é que você está pensando? Eu falei assim, ó, eu gostaria que vocês fizessem uma festa para celebrar, igual a festa de final de ano da empresa. No mesmo tamanho da festa de final de ano, uma festa para comemorar. E o cara falou, beleza. Então, assim, ó, aí eu falei assim, ó, como a gente envolveu todo mundo, eu vou pôr um aviso lá, quem toca instrumento musical. Ó, que sacada a gente teve. Aí apareceu um guitarrista, um baterista, falou, ó, pessoal, vocês vão tocar na festa de comemoração de 1 ano sem acidente. Montam um nome na banda aí, faz uma musiquinha aí de segurança. E aí tocou essa banda que foi criada nesse dia aí para comemorar 1 ano sem acidente. Né? Então, envolver deu certo, né? Envolver deu certo. E uma coisa que a gente começou a fazer também é celebrar. Igual chegava no setor, um setor lá estava 1 mês sem acidente. Eu preciso de um bolo, um bolinho para o setor. Uhum. Aí os outros setores ficavam olhando, mas beleza, né? Vai comemorar. Aí, isso, porque assim, eu ficava na minha cabeça, eu tenho que movimentar isso aqui tudo quanto é jeito. É. Que a gente saiu de 15 acidentes por ano para 0, né? O ser humano naturalmente é competitivo, né? Ele fica com aquele, por que ele tá ganhando e a gente não tá? Tá dependendo de alguém aqui, vamos fazer, vamos buscar também. Aí acontece, como ele quer ganhar também, ele quer participar, se tiver alguém na equipe dele que não tá seguindo as normas, ele, você vai se machucar. Sim. Então, cara, porque você vai trazendo uma energia ali e vai se envolvendo, vai fazendo. E deu certo. Então, eu vejo que deu muito certo. Quando eu falo assim do livro, pode comprar o livro, que tudo que está ali já foi testado, porque tudo que está no livro foi coisa que eu vivi, né?
E realmente, assim, ele deu essas ações, deu resultado, ninguém me falou. Então, antes de dar certo, eu tentei fazer várias outras coisas que não deu muito sucesso, né? Mas tem que ir se testando e se permitindo, né? E você vai vendo que quanto mais você se permite fazer uma coisa nova, você vai criando, né? Então, tem gente que fala assim, Mike, você é muito criativo. É que eu me permito, né? Eu me permito. Se eu tô com uma ideia, eu vou lá e aplico. Eu vou lá e me aplico, né? Uma outra coisa que a gente já falou bastante aqui, até pedir pro pessoal que está acompanhando, seja no YouTube, no Spotify ou no seu agregador preferido de podcast aí, clica aqui, manda uma mensagem para a gente falando que esse conteúdo tá interessante. Se inscreve no canal, dá um link, dá um like, né? Eu mando um joinha, alguma coisa para mostrar que esse conteúdo está sendo importante para você. Uma outra coisa que eu vi que você fez também, Michael, é transformar isso em material acessível para as crianças. Você fez a turma do SOS, né? Como que Até é aqui. isso, cara? Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. É um joguinho para criança de prevenção de acidente doméstico. Como que foi isso? Olha para você ver. Eu estava escrevendo o meu livro e eu só escrevendo o livro, colocando os tópicos. Eu parei para pensar assim, cara, a gente está criando ferramentas, né? Eu estou colocando coisa aqui para evitar acidente para adulto, né? O cara está na fase adulta. Eu fiquei pensando, né? Porque a gente mexe muito com cultura, você percebe que, dependendo da região, a cultura é um pouco mais baixa, dependendo do nível escolar, a cultura é diferente. Aí eu fiquei pensando nisso, cara, não tem uma matéria na escola sobre prevenção de perdas, uma matéria na escola sobre prevenção de acidente específico, né? Não tem isso, né? E eu falei, cara, não tem nada para as crianças. Aí eu comecei a estudar, né? Falei assim, aí eu coloquei lá, acidente doméstico com criança. Aí eu descobri que a gente tem uma média de 8.700 crianças morrem no Brasil por ano devido a acidente doméstico. Engasgou com o negócio, caiu na piscina, tomou um choque, bebeu um detergente. Acidente doméstico. Acidentes simplesmente evitáveis com criança. Então imagina, 8.700 crianças em média no Brasil morrem no acidente simples de casa. E na construção do Fazendo Livro, assim, cara, tinha um material para criança. Eu falei, puta, mas livro para criança, mesmo que seja colorido, seja didático, não vai ter talvez tanto interesse. E eu trabalhando no meu livro. Aí eu falei, putz, tem que ter um jogo de cartas, tipo um Uno, falando sobre risco doméstico, sobre risco de cair, risco de tomar um choque, né? E aí eu até falei para minha esposa, não, aí eu falei para ela da ideia, falou, não, a ideia é boa, eu falei, vou fazer. Ela falou, não, você não vai fazer. Eu falei, como eu não vou fazer? Não, você termina o livro, se dedica no seu livro, lança o seu livro, e aí depois você se dedica só ao jogo. Cara, aí eu fiquei numa ânsia de terminar meu livro. Acabar logo isso aqui para fazer o jogo. Que eu fiquei muito motivada o jogo. Mas ela foi assertiva no conselho, né? Tá certo. Terminei o livro, trabalhei um pouco o livro, o lançamento do livro. Aí depois eu comecei a trabalhar no jogo. E aí eu fui atrás de empresas que fazem jogo para criança, jogo pedagógico. E aí eu entrei em contato, acabei encontrando a editora Ideia Jogos, é de Curitiba. Mandei lá o meu projeto, né? Já tinha já os personagens e tal, e é a ideia. E é uma editora que trabalha com jogos pedagógicos, material didático para a escola. E o cara, o diretor lá falou: Meu, a ideia é excelente, eu tenho interesse, vamos conversar. Então, assim, a gente conversou uma semana, assinamos um contrato o contrato que eu tenho com eles é de licenciamento, né? Tipo assim, o jogo é meu, os personagens são meus, mas eles têm o direito de produzir e comercializar. E aí foi feito a turma do SOS, Em Busca do Lar Seguro, né? No meu site, lá tem, no meu link, lá tem o caminho para ir atrás da editora. Cara, assim, eu fiquei muito feliz com o resultado, né? É um joguinho de carta, o manualzinho dele, aí tem os personagens. Legal. E assim, eu falo assim, pô, Mike, mas você é engenheiro, já foi engenheiro da Vale, tá mexendo com um joguinho para criança.
Aí que tá, né? É você se permitir, né? Você furar as bolhas. Eu falei assim, porque assim, cara, eu sou um prevencionista, né? Eu acredito que prevenir é melhor do que remediar. Se esse jogo chegar na mão de uma família e uma criança evitar um acidente, né? Uma criança evitar uma tragédia, porque ela conheceu um personagem, brincou ali com o jogo, o objetivo já foi alcançado, Sim. né? Porque eu tenho duas filhas. Eu não consigo imaginar se eu perder uma das duas por um acidente doméstico, um acidente simples. Aí você para, mas isso acontece? Em Muito. média, acontece com 8.700 famílias no Brasil. Então é muita criança, né? Aí depois que acontecer, nossa, devia ter olhado direito, devia ter orientado. Aí já foi. Então é uma ferramenta, né? O jogo é uma ferramenta. Até para o pai, né? As mães brincarem com os filhos. Né? Então eu tive essa ideia, tipo assim, ó, tem que ser um jogo de carta. Tanto de um seguidor meu no Instagram falou assim: como é que você não fez esse jogo pro celular? Eu falei, não, porque a ideia é sair do celular, brincar ali no tapete com o pai, com a mãe, interagir ali com o jogo, né? Então, assim, eu acredito que o profissional, para ele ter performance, para ele se destacar, ele tem que se permitir, né? Ele tem que ser curioso, tem que pesquisar, tem que estudar e se permitir. Eu não fiquei assim, nossa, eu tive ideia do jogo, nossa, que legal, e fiquei ali. Não, eu já fui ação. E eu acho que nas empresas falta um pouco disso. Nossa, se eu fizer mudar o layout aqui da empresa, acho que vai ficar mais seguro. Não, desenha, apresente, chama uma reunião, eu quero apresentar um layout, vai, ação, né? Porque eu vejo que tem muita gente que fica ali, vamos fazer um brainstorm de ideia. Aí lá o brainstorm está cheio de ideia maravilhosa. Ele não aplica nenhuma, não põe ação. Fica só no Né? papel, né? Fica só no papel. Então, com certeza, quantas ideias maravilhosas tá no papel hoje? Porque o cara tá. Ou ele acha que não tá o bom o suficiente, né? Ou ele acha que não. Não, vai, aplica. Ah, não tá perfeito, você aplica, depois você melhora, né? Quando eu fiz o protótipo que eu mandei para a editora, não foi esse resultado bonito que está aqui. Aí eles falou, Michael, posso melhorar isso aqui? Pode, não tem vaidade aqui, é entregar o melhor. Então, mexe aqui, costura ali. Então, se você ficar ali, não está perfeito e você não avança, você não vai lançar um negócio diferente, você não vai inovar, você não vai se projetar, né? Então, e o bom, assim, que eu tenho um feedback também de alguns pais. Meu filho gostou de brincar, ele gosta de tal personagem, todo dia ele me divertiu para atravessar a rua da mão. Então, assim, você vai vendo que a criança entende, eles são inteligentes, falta só ensinar. Falta o estímulo, né? Ele conheceu o risco. É igual um profissional na empresa. Tem cara que se arrisca porque ninguém falou assim, meu amigo, você pôr a mão aí, você vai tomar um choque. Porque uma coisa que eu aprendi, Leandro, não existe o óbvio. Não existe o óbvio. Porque Não. o que é óbvio para mim não é para o outro. Né? Então, às vezes o cara fala assim, mas é óbvio que se abrir o painel ele vai tomar um choque. É óbvio para quem? Para quem tem o Só para conhecimento. quem Para quem não tem conhece. o conhecimento. Para Para quem não tem quem não tem conhecimento, conhecimento, às vezes não tem essa noção. Então, o óbvio não existe. Não existe o óbvio. Né? Então, às vezes tem que explicar, se fazer entender, né? Então, a ideia do jogo é que o jogo nasceu da segurança do trabalho. Né? Esse jogo de criança nasceu por causa da segurança do trabalho, porque falei, cara, a gente fala para adulto. Imagine se as crianças já tivessem crescendo com uma cultura de segurança, como que ia ser muito mais fácil na fase adulta, né? Se ele tivesse um já sentimento. vem com essa cultura, né? Fica muito mais fácil de aprender. É, E muito aplicar mais no fácil dia de a dia, aprender, né? de aplicar no dia a dia, porque tem cara que você fala assim, mas esse cara parece que não entra coisa na cabeça dele, tem que falar 1000 vezes, porque a cultura dele, né, não foi de segurança. Às vezes o pai dele fazia manutenção na casa deles e a criança está vendo, ela está aprendendo o que está vendo. O pai sobe no telhado e vai não De sei o quê, chinelo, sem camisa. É, aí ele sai na chuva. Então, assim, às vezes ele vai numa festa de família, num lugar inofensivo, no churrasco, o pai bebe. Vamos embora, criançada. Entra no carro, ele bebeu. Qual que é o código que está passando para a criança? Uhum. Puta, quando eu crescer não vai ter problema.
Então, tudo isso impacta na fase do adulto, né? Então, quando eu tive a ideia do jogo, foi pensando de toda essa trajetória, porque a segurança do trabalho é cultura. E o cara vai aprender essa cultura de prevenção depois de velho, que já tem o subconsciente dele tem outra visão do que é segurança. Então você tem que transformar o cara. É muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Né? Então, a ideia do jogo foi essa, né? Então, é o engenheiro de segurança que fez um material pedagógico, um jogo para a criança, mas Cara, que e é nasceu da fantástico, né? A engenharia. gente conseguir levar a informação para o máximo número de pessoas possível e, como você falou, não pensar no perfeito, né? Começar a fazer, começar a É, implementar, começar a levar as ideias e ir ajustando, não ter que ele, como você usou, achei muito bem, tá 100% polido. Eu tenho uma ideia, mas não tá legalzinho, eu vou melhorar aqui, vou melhorar aqui. Se a gente procura muito detalhe para deixar o negócio lindo, e não só vai que lançar, não vai nisso sair. não vai sair, e o tempo vai passando. E aquilo ali já É, e foi, né? A hora que você vai tentar, já. Ah, mas alguém fez. Pô, mas eu tava fazendo aqui, tá tão bonito o meu, e o outro fez mais ou menos aqui e já alcançou o mercado. aí você fala assim, nossa, essa ideia eu tive antes do cara, mas você não aplicou, perdeu, aí passou. Eu tenho certeza, com certeza, outros profissionais, ou da pedagogia, ou da segurança, teve a ideia de fazer um jogo para criança. Eu tenho certeza, Uhum, né? Mas se o cara não fica só na ideia dele, no trabalho, porque, e outra, dá trabalho você pôr as coisas trabalho. para aplicar, né? Você fala assim, vou fazer um podcast de engenharia. Aí você, putz, eu tenho que pensar no cenário, como que eu vou fazer. Aí fala, eu fiz o desenho. Não, mas acho que eu vou pensar. Se você ficar pensando muito, você não lança, você não faz. Né? Você fala Exatamente. assim, não, só vou fazer a hora que eu tiver tantos de seguidores. Não, vai lá e faz, né? Convida as pessoas, vão participar. Porque daqui a um tempo o negócio cresce, fala assim, nossa, você lembra quando eu comecei lá, tinha um inscrito, e é assim, isso é para tudo, né? Então, você ficar Uhum. pensando, você não faz, né? Então, isso é assim, é para tudo, na empresa, no seu ambiente familiar, no seu objetivo como pessoa, tem que botar ação. Não pôs ação, não vai. Tem que pôr energia, né? Tem que Tem que pôr pôr energia. energia. E depois você vai falar, nossa, né? Não ficou tão bom. Aí no próximo você melhora e vai Vai melhorando melhorando, né? até Não ficar. tá escrito na pedra, a gente consegue ir ajustando, né? Deixando ele mais É, dinâmico. exatamente. Às vezes eu tive ideia assim, nossa, eu vou fazer uma campanha, essa campanha vai bombar. Chegar lá foi um fiasco. Ninguém não teve engajamento. Uhum. Mas todo mundo foi, então isso aqui não funciona. Aí quando você acha você acha um jeito que funciona, aí você replica, vai replicando, e vai melhorando e replicando. Então, acho que é isso, um pouco disso, né? Porque assim, eu sou um cara, eu percebi que tem que pôr energia, acontece. Igual, eu tive a ideia do baralho, eu falei, vou começar a fazer, a hora que eu tiver as minhas frases prontas, a estrutura, eu vou e lanço. Quero fazer o livro, vai lá, faz, escreve, lança. Fazer o jogo, Então, assim, eu tenho outros projetos para o ano que vem, vou lançar um outro livro, estou pensando no outro jogo para de segurança do trabalho, né, para adulto. Então, eu acho que não tem limite, né, cara? Você vai criando e vai fazendo. Uhum. E quem quiser, a gente está chegando no finalzinho aqui, e quem quiser acompanhar essa evolução, acompanhar essas novidades, onde que te encontra? Então, eu sou muito ativo no Instagram, né? No Engie Maico Nonato, eu sou bem ativo lá. Os links para os produtos você encontra lá. Então, eu acho que o lugar mais fácil para me encontrar é no Instagram, né? Às vezes eu posto lá nos stories a minha rotina, uma inspeção de segurança, vou no cliente, alguma coisa, posto lá, então sou bem ativo lá. Né? Então, com certeza, o ano que vem vai ter mais novidade aí do Michael Nonato, né? Esse ano ainda tem que trabalhar bastante ainda o baralho e o jogo, né? Porque o jogo foi lançado em março, o baralho foi lançado Uhum. agora, né? Mas assim, eu acho que tudo isso traz movimento, né? Tanto Sim. para mim como profissional, tanto para os profissionais que adquirem uma ferramenta dessa, porque
eu acredito que é movimento, porque o movimento tem que ter energia. Se tem energia, vai ter performance, entendeu? O que não for bom, você vai, reconsidera e refaz a rota, né? O que for bom, você replica e você vai. E assim, o que eu gosto, assim, tem gente que. Se você ficar no. Você acostuma com tudo, né? Se você ficar no marasmo, você vai acostumar com marasmo. certeza. Se você acostuma com performance, você nunca vai estar satisfeito. Então, você está sempre tentando criar, inovar e fazer e correr atrás, né? Então, eu acho que eu sou da energia, né? Então tem que ter movimento. Tem que ter movimento. É isso aí. Michael, já te agradecer pelo seu tempo, pela disponibilidade, pelo papo, cara. Acho que foi fantástico aí a troca de informações. E chamar para as considerações finais aí. Leandro, eu que agradeço aí o papo, né? Acho que para mim é muito gostoso contar um pouco da minha história, né? Já participei de outros podcasts, então já contei essa história também em outros lugares. Muito obrigado pelo convite aqui do Boteco da Engenharia. Para quem está escutando aí, espero que tenha agregado de alguma forma, né? Porque acho que essa é a intenção dos engenheiros, né? Acho que a intenção sua de montar o Sim. Boteco é de compartilhar e fazer, né, a nossa classe ser mais unida, porque tem coisas boas em todos os lugares, né, cara? Então, se não tiver um canal para se conectar, as coisas boas ficam É soltas, né? muito pulverizado, Então, né? eu acho que que essa, né, até os outros podcasts, né, que tá, a ideia é conectar e trocar informação, porque, puta, escutei um negócio ali que o Mike falou, vou aplicar para mim. O Leandro falou um negócio legal. Semana passada foi um outro engenheiro, vou pegar. Então, você vai criando um capítulo, né, de coisas boas que já foram testadas, né? Porque o cara vai falar, ó, deu certo, você vai replicar, né? Então, Uhum. né, acho que a ideia é essa. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E valeu aí. Obrigado. Show de bola. Então é isso. A gente agradece mais uma vez a todo mundo que está acompanhando aqui. Não esquece de curtir, de dar um like, de se inscrever no agregador que você está ouvindo isso aqui. E nos vemos no próximo episódio do Boteco da Engenharia.